Boa noite, pessoal. Hoje encerra, sobre o PNI. Já tem 3 aulas falando sobre o Programa Nacional de Imunização, tá? Onde falamos a primeira etapa, a segunda e hoje a terceira. Hoje iremos falar de as reações adversas da vacina. É comum a maioria das vacinas deixar uma sensação dolorida na área da aplicação nas primeiras 24 horas. Teoricamente, qualquer vacina pode provocar reação adversa, como febre, dor local ou irritabilidade, além de outros sintomas, mas isso tende a ocorrer mais com a tríplice bacteriana, que é a DTP, e a meningocócica e a pneumocócica. As vacinas injetadas diretamente no músculo da criança costumam incomodar mais do que as aplicadas sobre a pele, que é a subcutânea. No caso das vacinas virais, como contra catapora, a febre amarela, a reação pode aparecer mais tarde, entre o 4º e 10º dia, quando você já esqueceu que o bebê tomou a vacina. Aí então pode aparecer os sintomas depois do 4º dia. No caso da catapora, que é a varicela, pode surgir algumas bolinhas já com a tríplice viral, que é para contra sarampo, cachumba e rubéola, pode aparecer um vermelhão na pele. Condutas. Como aliviar os sintomas mais comuns? O vermelhidão, o inchaço e a dor no local, Como fazer para poder aliviar isso? Após a aplicação da vacina, a região do braço ou perna pode ficar vermelha, inchada e dura, causando dor ao mexer ou tocar. Estes sintomas são mais comuns geralmente não são motivos para preocupação, mesmo que cause um pouco de desconforto e limite os movimentos durante alguns dias, tá? Isso é normal, é a reação da vacina, correto? Não é nada de se preocupar, a não ser que isso venha se estender por alguns dias, tá? Eu falo assim, a partir de uma semana, já é um pouco preocupante. O que fazer? Para aliviar esses sintomas, é indicado aplicar gelo no local da vacina durante 15 minutos, 3 vezes ao dia, até que os sintomas desapareçam. O gelo deve estar coberto com uma fralda ou um pano de algodão, para que o contato não seja direto com a pele, para não causar queimaduras. Qual é a conduta que eu devo fazer sobre febre ou dor de cabeça? Após a aplicação de uma vacina, pode surgir febre baixa durante 2 a 3 dias. Além disso, nesse caso também é comum surgir dor de cabeça, especialmente no dia que a vacina foi administrada. O que fazer? Para diminuir a febre e a dor de cabeça, pode-se tomar remédios antitérmicos e analgésicos prescritos pelo médico, como paracetamol, que ajuda no alívio de febre e dor. Esse remédio pode ser prescrito na forma de xarope, gotas, supositórios ou comprimidos, devendo as doses recomendadas ser indicadas pelo pediatra ou clínico geral. Então, a febre e dor de cabeça, você pode estar sempre comprando paracetamol ou dipirona, preferência paracetamol, tá? Em gotas, você pode estar colocando ali 1 gota por quilo para aquela criança, tá? Tomando de 6 em 6 horas para diminuir a febre e os sintomas de dor, de cabeça, que seria a cefaleia. Sobre a indisposição e cansaço. Depois da aplicação de uma vacina, é normal sentir mal-estar, cansaço, sonolência, além de também serem comuns alterações gastrointestinais, como enjoo, diarreia, falta de apetite. Isso é normal. No caso de bebês ou crianças, esses sintomas podem ser manifestados através de choro constante, irritabilidade, falta de vontade para brincar, podendo o bebê ficar também sonolento e sem apetite. O que fazer? Para aliviar o mal-estar, é necessário comer alimentos leves ao longo do dia, como sopa de legumes ou frutas, por exemplo, bebendo sempre uma água ao longo do dia para garantir a hidratação. No caso do bebê, deve-se optar por dar pequenas quantidades de leite ou papas para evitar a indisposição. O sono também ajuda a recuperar mais rapidamente, sendo por isso indicado descansar bastante durante os 3 dias depois de tomar a vacina. Quando ir ao médico, ou seja, quando esses sintomas já persistir
e estiver já preocupando os pais, quando devo procurar um médico, quando a febre durar mais do que 3 dias, ou quando a dor ou vermelhidão no local não passar ao final de cerca de uma semana, é recomendado consultar o médico, pois podem existir outras causas para os sintomas manifestados, que podem necessitar de tratamento adequado. Além disso, quando a criança não consegue comer bem depois de 3 dias, também é indicado consultar o pediatra, que irá avaliar quais as razões para a falta de apetite da criança. Nos casos mais graves, os efeitos colaterais causados pela vacina podem incluir choques anafiláticos, coceira e bolinhas na pele ou inchaço no pescoço, sendo indicado assistência médica imediata. Esses sintomas são muitas vezes causados por uma alergia grave a algum dos componentes da vacina. Apesar de poderem surgir efeitos colaterais em algumas pessoas após a toma de vacinas, isso não deve ser um motivo para a pessoa não se vacinar. Assista o vídeo seguinte e entenda a importância que a vacinação tem para a saúde. Normas para a administração da vacina. Técnicas de lavagem das mãos, limpeza e desinfecção de materiais com caixa térmica, balcão de preparo, ampolas, frasco-ampola, antisepsia da pele do cliente e descarte do material perfuro-cortante. Cuidados com o imunobiológico. A qualidade das vacinas aplicadas na população deve ser devidamente confirmada. Deve ser observadas as condições de conservação, a presença de substâncias estranhas e alterações na cor e na consistência da vacina. Deve ser observadas as instruções do fabricante a respeito de prazo de validade, temperatura, em que devem ser conservadas, necessidade de diluição, tipo de diluente, a quantidade deixa ser introduzida no frasco, o tempo de validade das vacinas após diluição. Essas questões deverão ser averiguadas ao receber o lote de vacina. Então, os cuidados com os imunobiológicos, com vacinas, soros, tem que ter um cuidado específico. Toda vez que chegar um caminhão, chegar ali as vacinas, tem que passar por uma averiguação, ao receber as vacinas, para ver se os lotes estão perfeitos, tem alguma das vacinas quebradas, vencidas, né? Alguma coisa do tipo. Rede de frios. A cadeia ou rede de frio é a denominação para os procedimentos utilizados para garantir a qualidade dos imunobiológicos durante o seu armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte, desde sua produção até o momento em que serão administrados, é o sistema de conservação dos produtos imunológicos. Manusear inadequadamente, defeitos no equipamento de conservação ou a falta de energia elétrica pode interromper a refrigeração, comprometendo a integridade dos imunobiológicos. Os imunobiológicos produzidos pelo laboratório produtor integrante do PNI são distribuídos pelo Ministério da Saúde para todos os estados do país. Estes, por sua vez, o repassam para os municípios, os quais entregarão às unidades de saúde. Em todos estes níveis de distribuição, deve existir instalações e equipamentos adequados para o armazenamento e transporte das vacinas entre eles. Certo? Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre 2 graus a 8 graus Celsius, sendo o ideal 5 graus Celsius. Refrigeradores ou geladeiras. São equipamentos de uso doméstico que na rede de frio são destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas positivas a 2 graus Celsius, devendo, para isto, estar regulados para o funcionamento nessa faixa de temperatura. A vacina pode, em algum momento,
está em uma temperatura entre 2 a 8 graus Celsius, sem sofrer perda de potência em seu armazenamento. Geladeiras. As geladeiras, com capacidade a partir de 280 litros, são utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, devem ser organizadas de acordo com as seguintes recomendações. No evaporador, no congelador, colocar gelo reciclável, gelox, né, ou bolinhas com água, ou bombinhas com água, melhor dizendo, na posição vertical. Esta norma contribui para a elevação lenta da temperatura, oferecendo proteção aos imunobiológicos na falta de energia elétrica ou defeito do equipamento. Na primeira prateleira, devem ser colocadas vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa, contra poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola, tríplice viral, né, disposta em bandejas perfuradas para permitir a circulação de ar. Na segunda prateleira, devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa, que é a DT, a DTP, né, que é a hepatite B, a influenza, tá? A BCG, também em bandejas perfuradas ou nas próprias embalagens do laboratório produtor. Na segunda prateleira, no centro, coloca o termômetro de máxima e mínima na posição vertical em pé. Na terceira prateleira, pode-se colocar os diluentes, soros ou caixas com as vacinas conservadas entre 2 a 8 graus, tendo o cuidado de permitir a circulação do ar entre as mesmas e entre as paredes da geladeira. Retirar todas as gavetas plásticas e suporte que existam na parte interna da porta e no lugar das gavetas grandes, preencher toda a parte inferior exclusivamente com 12 garrafas de água com corante. A gente tinge a água para, caso alguém querer consumir, não consumir a água, porque aquela água não pode ser consumida, porque vai dar um desequilíbrio na temperatura da geladeira. Então, as águas atingidas já própria para a pessoa não consumi-la, tá? Que contribui para a lenta elevação da temperatura interna da geladeira. Essa providência é de vital importância para manter a temperatura da geladeira entre 2 a 8 graus. Quando ocorre a falta de energia ou defeito no equipamento, a porta do evaporador, congelador, né, que é a mesma coisa, e a bandeja coletora sob este deverão ser mantidas. Não devem ser usadas bombinas de gelo reciclável como substitutos para garrafas. A geladeira que não possui o quantitativo de 12 garrafas de água deverá ser abastecida com o número necessário, colocando-se 2 unidades por dia até atingir o número recomendado, evitando-se dessa forma modificação abrupta de temperatura no interior da geladeira, levando as vacinas a choque térmico. As unidades de saúde que dispuserem de geladeiras para outro fim poderão utilizá-la para refrigerar a água que será usada para abastecer as 12 garrafas e em seguida colocá-las na geladeira da vacina de uma só vez. Essas garrafas devem ser tampadas para que a água não evapore, pois a evaporação acelera a formação de gelo no evaporador. Vamos ainda continuando sobre a organização do refrigerador tipo doméstico. Arrumar as vacinas em bandejas perfuradas, tá? E nunca em caixas térmicas ou em sacos plásticos. Devem ser guardados fora de suas embalagens de forma a permitir a circulação do ar frio. Primeira prateleira, as vacinas virais contra poliomielite e sarampo, hepatite B. Na segunda e na terceira prateleira são as bacterianas, vacinas bacterianas, toxicóide, soros. Terceira, não guardar a vacina na porta, na parte inferior do congelador, pois são as primeiras a sofrer oscilações de temperatura, como abrir a porta. Retirar as gavetas plásticas para legumes situadas na parte inferior do refrigerador para dar lugar às garrafas. Já foi falado isso aqui, como organizar, né, o seu refrigerador doméstico, aonde
Eu falei sobre a geladeira aqui. Então, aqui está a sala de vacina, organização da geladeira, né? No congelador, né? Bombinas de gelo reciclável, Gelox, né? Aquelas bolsas de gelo. A primeira prateleira, vacinas que podem ser congeladas. Na segunda, vacinas que não podem ser congeladas. Terceira prateleira, soros diluentes e estoque de vacina. E prateleira inferior, garrafas com água, né, sal e corante. Aqui é como eu devo organizar a geladeira. Observação. Não deve ser usada a geladeira duplex. Evaporadores separados do restante ou frigobar. O evaporador desse tipo de geladeira não é elemento de segurança contra as bruscas elevações de temperatura em caso de defeito ou falta de energia elétrica, vez que não se localiza no compartimento destinado ao armazenamento. O congelador do frigobar não produz gelo na quantidade necessária, bem como não possui espaço físico suficiente para armazenamento de bombinas de gelo reciclável. Desta forma, não dá segurança contra as bruscas elevações de temperatura em caso de defeitos ou falta de energia elétrica, e ainda a espessura do isolamento das paredes do frigobar facilita a troca de calor com o ambiente externo. Cuidados básicos. Fazer a leitura da temperatura diariamente no início da jornada de trabalho e no final do dia e anotar no formulário do controle diário de temperatura. Manter o afixador na porta, aviso para que esta não seja aberta fora do horário de retirada ou guardar das vacinas. Usar tomadas exclusivas para cada geladeira se houver mais de uma. Instalá-la em local arejado, distante da fonte de calor, sem incidência de luz solar direta, em ambiente climatizado, bem nivelada e afastada 20 cm da parede, colocar na base da geladeira suporte com rodas. Não permitir armazenar outros materiais, de laboratório odontológico, alimentos, bebidas, etc. Jamais. Não armazenar absolutamente nada na porta. Verificar-se de que a porta está vedada, né, adequadamente, fazer o degelo a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for superior a 5 centímetros. Né? Fazer o degelo, descongelar, fazer a limpeza da geladeira. Não colocar qualquer elemento na geladeira que dificulte a circulação de ar. Esses são os cuidados básicos. Olha aqui que é inadmissível, né, na geladeira, usar a geladeira para colocar outros produtos, né, de alimentos. Não, a geladeira para vacina é exclusivamente para vacina, porque senão vai ter um descontrole de temperatura e vai começar a oscilar. Aqui do lado eu coloquei para vocês observarem a forma de conservação das vacinas. Vacinas que podem ser congeladas e vacinas que não devem ser congeladas a menos de 20 graus Celsius. Então, vacinas como febre amarela, vacina oral contra poliomielite, vacina anti-sarampo, vacina contra sarampo, cachumba, rubéola, a dupla viral, que é a vacina contra a rubéola e a monovalente. Essas vacinas elas podem ser congeladas. As que não devem ser congeladas, a BCG, a atriz bacteriana, a dupla bacteriana, a vacina contra hepatite B, contra antirrábica, vacina como febre tifoide, contra meningite A, C, B, vacina contra hemófilos influenza tipo B, vacina contra infecções por pneumococo e vacina contra a influenza. Esse tipo de vacina não pode ser congelada, tá? Aqui tem dois tipos de classe como eu posso armazenar essa vacina. Então, lembrando que ela tem que estar entre 2 a 8 graus, tá? 5 graus seria o ideal, porém, se algumas delas caírem para temperaturas negativas, não tem problema nenhum. Já para outras, tem. Limpeza do refrigerador doméstico. A limpeza do refrigerador doméstico
deve ser feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo do congelador atingir 5 centímetros. Antes de proceder à limpeza propriamente dita, adote as seguintes providências. Preparar a caixa térmica para condicionar os imunobiológicos que estão no refrigerador, conforme orientação, data nesta parte 3 do manual, como já falei. Espere o tempo necessário, mais ou menos 30 minutos, até que o ambiente interno da caixa térmica esteja a temperatura recomendada, que é entre 2 a 8 graus. O ideal é o quê? 5 graus. Transfira os imunobiológicos para a caixa térmica após a ambientação, vedando-se com fita adesiva larga. Depois de remanejar os imunobiológicos para a caixa térmica, proceda à limpeza do refrigerador e adota os seguintes procedimentos. Registra o formulário de controle de temperatura, o horário de desligamento do refrigerador, desliga a tomada e abra as portas do refrigerador e do congelador. Espere até que todo o gelo aderido se desprenda nas paredes do congelador, sem utilizar faca ou outro objeto pontiagudo para a remoção do gelo. Não mexer no termostato para não alterar o padrão da temperatura. Limpe as áreas externas e internas do refrigerador, usando um pano umedecido em solução de água com sabão neutro ou sabão de coco. Enxugue as áreas externas e internas com um pano limpo e seco. Depois de limpar o refrigerador, arrume o equipamento procedendo da seguinte forma. Ligue o refrigerador, coloque o termômetro e as garrafas com água e corante, as bombinas reutilizáveis. Mantenha as portas fechadas por um período de 1 ou 2 horas. Verifique após esse período se a temperatura interna está entre 2 a 8 graus. Coloque os imunobiológicos nos lugares indicados de acordo com as recomendações descritas. Organização da caixa térmica. Ainda há pouco eu mostrei como organiza a geladeira, agora como organizar a caixa térmica. Utilizadas para o acondicionamento de imunobiológico de uso diário na sala de vacinação, para a vacinação extramuros ou quando se realiza a limpeza do equipamento de refrigeração. As caixas térmicas de poliuretano ou poliestireno, expandindo, deve atender às características mínimas de fabricação para o isolamento e a manutenção da temperatura adequada para o armazenamento dos imunobiológicos. A capacidade da caixa térmica é em litros, de qualquer modelo, precisa ser adequada à quantidade de imunobiológicos, que deve ser acondicionado, assim como a quantidade de bobinas utilizada para a conservação. O Programa Nacional de Imunização recomenda a substituição das caixas térmicas de poliestireno expandido, utilizadas nas atividades da sala de vacinação e extramuros, por caixas de poliuretano, devido à sua durabilidade e facilidade de higienização. Manejo das caixas térmicas de uso diário. Na sala de vacinação, recomenda-se o uso de caixa térmica de poliuretano, com capacidade mínima de 12 litros. Para sua organização, proceda conforme descrito a seguir. Coloque as bombinas reutilizáveis no ambiente, 0 grau, nas laterais internas da caixa. Posicione o sensor termômetro no centro da caixa, monitorando a temperatura até atingir o mínimo de 1 grau. Acomode os imunobiológicos no centro da caixa em recipiente plástico para melhorar a organização e identificação. Monitore continuamente a temperatura. Troque a bombina reutilizáveis sempre que isso for necessário. Mantenha a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor. Retorne as bobinas para o congelamento após o uso. Lave e seque cuidadosamente as caixas, mantendo-se as abertas até que estejam completamente secas. Guarde-as abertas em um local ventilado. Olha aqui, aqui são as bobinas, essas
que enche de água e elas começam a se congelar, né? Aqui são as vacinas. Aqui caixa térmica, né? Manejo das caixas térmicas para atividades extramuros. Atividades extramuros, pessoal, são atividades que eu tenho que sair do portinho e, suponhamos, ir para a zona rural, é uma extramuros. Eu ir para a fronteira, do município, né, ou do país, isso é extramuros, tá? Atividade extramuros. É indispensável caracterizar a população para definir a quantidade de vacinas que devem ser transportadas e o número de caixas térmicas e bobinas reutilizáveis. Recomenda-se que sejam utilizadas no mínimo 3 caixas, uma para estoque de vacinas, outra para bobinas e outra para vacinas em uso. Para a organização dessas caixas, siga essas orientações. Ambiente a bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente. Dispõe as bobinas no fundo e nas laterais internas da caixa. Posicione o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, monitorando a temperatura até atingir o mínimo de 1 grau. Organize os imunobiológicos em recipientes plásticos e acomode-se no interior da caixa de maneira segura para que não fiquem soltos e nem sofram impactos mecânicos durante o deslocamento. Posicione o sensor do termômetro no centro da carga organizada, garantindo a medição de temperatura precisa dos imunobiológicos para monitoramento da temperatura ao longo do deslocamento. Dispõe as bobinas reutilizáveis cobrindo os imunobiológicos. Lacre as caixas com fita adesivas e identifique-as externamente. E monitore a temperatura durante o deslocamento. Essas são as orientações que deve se fazer com o manejo da caixa térmica para atividades extramuros. Aqui é todas as esferas, né? Isso aqui é um fluxograma da rede de frios do imunobiológico. Desde quando, onde produz, como é transportado, como é que chega. Olha aqui, ó. Vamos lá. Nacionais e internacionais, né? Pode ser por carros, né? Caminhões ou aviões. Vai receber pela câmara fria. A câmara fria está no laboratório onde foi feita. Vai passar para a câmara fria do estado, né? O estado vai congelar no freezer, tá? As que podem ser congeladas ou na temperatura normal. Depois do estado, ele manda para um lugar regional, suponhamos. O estado manda para Marabá, de Marabá, que é um nível regional do sudeste, vai encaminhar para os outros municípios, né? Aonde vai ser nível municipal. Os municípios vai ter um lugar onde vai receber essa vacina do município, né? Ele vai encaminhar para os postinhos de saúde, que é onde vai passar para as geladeiras, tá? E caixas térmicas. Assim é feita a distribuição do fluxograma. Ela vem desde as câmeras frias centrais aonde laboratórios, passa para o estado encaminha para o nível regional, vamos supor Marabá, que representa a nossa região, Santarém representa Tapajós, né? E ali vai redistribuir para as cidades vizinhas. Chegando uma cidade, por exemplo, Bom Jesus, ou São Domingos, ou Itupiranga, aí chegou naquela cidade, tá, as vacinas, ela vai se redistribuir para os postos de saúde, correto? Assim é feito o fluxograma. Aqui, pessoal, é o mapa para controle diário de temperatura. Aqui tem a parte de manhã e a parte da tarde. Aí tem o horário, o momento, a máxima e a mínima. Qual é a mínima e a máxima temperatura? Qual é a temperatura do momento? E você vai rubricar. Tá? Você vai fazer isso várias vezes, pela manhã e pela tarde. E vai rubricar com assinatura, tá? Para ver quem foi que fez essa inspeção. Controle de temperatura. O termômetro de máxima e mínima é utilizado para verificar as variações de temperatura e fornecer 3 tipos de informação. Temperatura mínima é a mais fria, indica o nível inferior do filete azul, localizado na coluna esquerda. Temperatura máxima
é a mais quente, é indicada no nível inferior, né, do filete, azul localizada na coluna direita. Temperatura do momento indica pela extremidade superior das colunas do mercúrio nos dois lados. Termômetro de cabo extensor é utilizado para verificar a temperatura na caixa térmica. Ele tem um cabinho que coloca dentro e lá ele vai pegar a temperatura lá dentro e vai mostrar cá fora a temperatura do momento. Que é isso aqui, ó, que coloca dentro lá e vai mostrar pra gente a temperatura no momento, tá? Aqui a parte esquerda mínima, a parte direita máxima, né, e ambiente, que eu calculo aqui pelos dois e vejo qual é a temperatura no momento. Geralmente não está mais disponível esses aqui, né? É tudo digital hoje, então você já pega aqui a temperatura mínima, a temperatura máxima, né? Situações de emergência. A falta de energia elétrica pode ocorrer por diversas maneiras. Em todos os casos deve ser assegurada a temperatura adequada da vacina, para me conseguir manter essa vacina de 2 a 8 graus. Por isso, as principais providências a serem tomadas são observar se no interior do refrigerador há garrafas com água e gelos recicláveis no freezer. Se o problema detectado for com o refrigerador, os imunobiológicos deverão ficar em caixas térmicas revestidas com gelos recicláveis ou gelox, com termômetro de máxima, tá? E mínima, mantendo a temperatura recomendada. Assim, as vacinas poderão permanecer por até 24 horas. Se o problema detectado for por falta de energia, deve-se manter a geladeira fechada sem abrir por no máximo de 8 horas. Mas se for observado que a falta de energia vai além das 8 horas, deve-se na primeira hora colocar todas as vacinas em caixas térmicas, seguindo a mesma técnica. Caso o defeito não seja solucionado até o encerramento dos trabalhos da unidade de saúde, deve ser informado ao setor responsável e transferir as caixas térmicas com os imunológicos para o serviço de saúde mais próximo. Ou seja, levar para o hospital, onde tem um gerador, né? Todo hospital tem um gerador que, quando falta energia, ele consegue gerar energia ali através do motor. Né? Os postos de saúde não tem, então faz isso, leva para os hospitais e ali é onde vai manter a temperatura até a energia restabelecer novamente. E aqui ficamos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.